E aí, pessoal, pela arte de PP, pelo talento de Michael, pela força coletiva de alguns jogadores que de fato, quando entram, mudam o tamanho desse time do Grêmio. O Grêmio venceu o Botafogo e a gente vai valorizar e também analisar o que não foi tão bom. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixem de seguir o canal. Vamos lá, vamos chegar a 100 mil inscritos aqui neste espaço. Gente, 3-1 contra o Botafogo, ponto. Primeira coisa que a gente avaliou, e eu falava muito sobre isso, sobretudo nos espaços antes do jogo, era preciso pontuar, era preciso vencer, era preciso conseguir fazer um resultado que tirasse o Grêmio daquela incômoda posição na tabela. Isso era o ponto principal da noite na arena. E o Grêmio fez isso. Feito isso, a gente vai para a análise do jogo. E a análise do jogo tem altos e baixos. Altos. Jeromel entra e muda todo o status da defesa. Michael entra e o Grêmio é outro time. Renato acertou dessa vez ao botar o 4-2-3-1 com o Matheus Henrique e Michael. Eles mudam o aspecto, sobretudo, da posse de bola do Grêmio e da construção organizada das jogadas. Pontos positivos. Ponto principal positivo. PP jogador de outra turma. PP resolveu mais uma vez. PP conseguiu, através da sua individualidade, vencer o jogo para o Grêmio. E era isso que fazia Everton. Isso fez Luan durante muito tempo e agora chegou a vez de PP. E ele fez isso. E o Grêmio, através disso, conseguiu construir, sim, uma vitória importante com situações perigosas no jogo. O Grêmio teve em Diego Souza, um jogador importante, fez o primeiro gol, deu assistência para o segundo, mas foi expulso. E deixou o Grêmio numa situação ruim, num momento do jogo até perigoso. Até perigoso. Porque naquele momento o Grêmio vencia por 2-1, mas tinha 35 minutos para jogar no segundo tempo. E o Grêmio conseguiu se reconstruir. Renato tirou Robinho, que foi mal no jogo, que não, mais uma vez, deixou a desejar, tirou Robinho e conseguiu, através do Isaac, construir um time que sequer se imaginou que pudesse estar com um jogador a menos. O Grêmio, a partir daí, conseguiu jogar. Outro ponto positivo, e até uma crítica que eu fazia, eu queria Orejuela, mas Vitor Ferraz fez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Conseguiu ser um jogador importante, conseguiu construir as jogadas, conseguiu também liderança dentro do campo nos momentos de dificuldade do Grêmio. Ele conseguiu ser um jogador que até agora ele não tinha conseguido ser. Mas eu continuo achando que Orejuela dá uma contribuição melhor e Orejuela é o titular da posição. Diogo Barbosa, em relação a Cortez, eu não discuto. O Diogo Barbosa é muito mais jogador. Ah, mas ele não é tão bom marcador. Não interessa. Ele é mais jogador e ele tem que jogar. Ele tem que jogar. É por ali que as coisas acontecem. O Grêmio tem a posse de bola pelo lado esquerdo e ele é um jogador que vai, com certeza, agregar muito em relação ao que o Cortez agregava. As questões e outro que a gente precisa valorizar também, a figura do Alisson no jogo, pela sua força, pela sua valentia, pela sua exposição ao jogo, pela sua luta e também pela assistência do primeiro gol. Alisson foi sim um jogador importante. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao tamanho dele. Quando ele é o melhor do time eu não gosto, porque acho que ele é um jogador operário, um jogador que tem que ser coadjuvante, ele não pode ser protagonista, mas ele fez lá uma boa partida e o Grêmio conseguiu essa vitória. O que a gente pode projetar a partir de agora? Algumas verdades e algumas lições que o jogo nos traz. A principal delas, o esquema do Grêmio é o 4-2-3-1. A gente sabe que o Renato está tentando trabalhar um 3-5-2, talvez até possa aplicar isso no final de semana com a volta do David Braz e com a volta do Kahneman. O Grêmio pode talvez pensar isso porque não vai ter Diego Souza e bota o Isaac, mantém o mesmo esquema e vai para o jogo. Pode ser uma saída. O Renato vai pensar isso por quê? Porque agora vem 2 jogos muito complicados. O jogo contra o São Paulo é um jogo muito duro. O São Paulo é um dos líderes do campeonato e é um time que mantém uma força importante na competição. E depois o Atlético Paranaense. Só que o Grêmio precisa manter essa rotina. Não adianta fazer uma vitória e perder. O Grêmio precisa manter a rotina. O Grêmio precisa de resultados positivos para sair dessa zona incômoda. Me parece que a vitória tem 2 valores, então. Os 3 pontos e sair de forma importante daquela zona de risco ali, porque não é bom dormir na zona do rebaixamento. E agora a construção, porque o Grêmio conseguiu mostrar algo que não tinha mostrado ainda, que é um rendimento melhor.
Parece que absorveram o recado do presidente Romildo, a cobrança do capitão Michael e também o próprio Renato na coletiva pós-jogo entendeu que o Grêmio merecia ter sido criticado assim como foi e agora talvez caminhe. Uma coisa boa também que a gente precisa refletir é que o grupo absorveu as críticas, entendeu e correu, lutou muito mais do que vinha fazendo, o que é muito importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.